Ah, catalisador. Vamos agora ver aí os postulados de Kekulé. Kekulé e outros químicos lançaram 3 postulados que são considerados os pilares da química orgânica. Postulado nada mais é do que uma sentença que não é provada ou demonstrada, por isso se torna óbvio ou se torna um consenso inicial para a aceitação de uma determinada teoria. Nós vamos ver ali que são esses pilares que vão definir basicamente o que deve ser feito ali na química orgânica com relação à nomenclatura e outras características dos carbonos. O primeiro postulado diz o seguinte: o carbono é tetravalente, ou seja, ele é capaz de fazer 4 ligações. É interessante você ter essas anotações aqui no seu caderno para que você possa responder futuramente as outras questões e entender melhor os outros assuntos também. Quando se trata aqui de tetravalente, lembre também do campeão, né? Tetravalente, 4 vezes campeão, não é isso? Então, significa que o carbono, em geral, vai fazer 4 ligações. Isso, gente, dentro do ensino médio. Você vai ver, se você for aprofundar lá na faculdade que tem a química, você vai ver que, na verdade, não é bem assim sempre 4 ligações, tá? Mas, em geral, a gente vai atribuir isso aqui em química orgânica aqui no ensino médio. Por que 4 ligações? Porque o carbono, ele ali vai ter 6 elétrons na sua última camada ali. E nós vamos ver que na camada de valência ele vai ter 4 elétrons. E tem uma regrinha que é a regra do octeto, que vai dizer o seguinte: para a molécula ali ficar estável, ela precisa ter 2 ou 8 elétrons na última camada. Então, se já tem 4, só falta mais 4 para ter 8. Tranquilo? Nós vamos ver aqui de que forma que o carbono pode apresentar essas 4 ligações. Primeira, pode ser 4 ligações simples, como é o caso ali do metano. O metano nós vamos ver aqui, ó, só tem um carbono, por isso que vai ter esse prefixo met-an, porque isso é ligação simples. Ligação é cada tracinho aqui representado, tá? E ó é o sufixo para hidrocarboneto. O que é o hidrocarboneto? Nada mais é do que aquela substância que vai ter apenas hidrogênio e carbono. Nós vamos ver aqui, quando tiver 2 ligações simples e uma ligação dupla, né? Ele pode também fazer esse tipo de ligação. É o caso, por exemplo, do propeno. Prop indica para nós 3 carbonos, tá? En indica para nós que vai ter uma ligação dupla. E O é um hidrocarboneto. Ele pode também apresentar uma ligação simples e uma ligação tripla. É o caso, por exemplo, do etino. O etino ali, et porque tem 2 carbonos, in porque tem ligação tripla e O porque é um hidrocarboneto. Eu também posso ter ali no carbono 2 ligações duplas, sendo que sempre no total vai ser 4 cada carbono, tá? Propadieno. Próprio porque tem 3 carbonos, a gente já aprendeu ali. Esse Azinho só é acrescentado nos alcadienos para poder ficar melhor na hora de falar, senão iria ficar propidieno, tá? Dien, a gente já viu que en é uma ligação dupla. Dien, obviamente, vai ser 2 duplas ligações. E O porque é um hidrocarboneto. O segundo postulado diz o seguinte, que as 4 ligações sigma são iguais. Sigma é esse símbolozinho aqui estranho. Clorometano. O clorometano está sendo representado aqui com cloro em várias posições diferentes, mas todas elas indicam para nós a substância clorometano, porque neste caso ali só tem ligação simples e todas elas são iguais. As ligações pi são mais fracas do que uma ligação sigma, pois não há sobreposição dos orbitais, de modo que uma ligação dupla, que é uma sigma e uma pi, é mais forte do que uma simples, somente uma sigma, mas não é o dobro da energia de ligação. O que acontece? Na ligação simples, nós vamos ter uma sigma, na dupla, uma sigma e uma pi, ou o contrário também, tripla, uma sigma e 2 pi. Terceiro postulado, o carbono é capaz de ligar-se formando cadeias com outros carbonos. É por isso que o carbono é tão essencial à manutenção da vida, porque ele tem essa propriedade de formar cadeias com outros carbonos, além também de se ligar a outros tipos de elementos químicos, formando várias coisas que estão aí no nosso dia a dia. Então, é interessante você também ter essas anotações no caderno. Hibridização do carbono. A hibridização do carbono é um assunto essencial para você entender essa questão dos orbitais do carbono e também as conexões atômicas presentes ali nele. O que é a hibridização? É o desenvolvimento de formação nas orbitais eletrônicas mistas. Alguns átomos têm a capacidade de entrelaçar os subníveis de suas órbitas sp, originando a hibridização do carbono sp, sp2 e sp3.
Além disso, explica algumas conexões atômicas que seriam impossíveis de serem realizadas. O macete é interessante também você ter isso anotado no seu caderno para você conseguir responder as questões. Diz o seguinte, considerem nuvem eletrônica como sendo, olha só, quando eu tiver uma ligação simples, eu tenho uma nuvem eletrônica. Quando eu tiver uma ligação dupla, eu também considero somente como uma nuvem eletrônica. Quando eu tiver uma ligação tripla, eu também vou considerar como uma nuvem eletrônica. Se for uma ligação coordenada ali covalente, que era chamada antigamente de dativa, eu também vou chamar de uma nuvem eletrônica. E se eu tiver um par de elétrons livres, também vou chamar de uma nuvem eletrônica. Então, tem essa característica aqui. Quando o carbono possui 4 nuvens eletrônicas ao seu redor, sua hibridação será sp3, ok? É o caso ali do metano, por exemplo. Nós vimos ali, ó. Deixa eu retornar aqui, ó. Esse aqui é o metano. Ele tem 4 orbitais sp3, porque cada ligação sigma dessa aqui, ó, é um orbital sp3, ok? Quando o carbono possui 3 nuvens eletrônicas, sua hibridação será sp2, e quando o carbono possui 2 nuvens eletrônicas, sua hibridação será sp. Exemplo aqui, ó, carbono sp3, ele tem 4 ligações sigma, ou seja, 4 ligações simples. Carbono sp2, ó, outro macete aqui é o seguinte, imagina aqui, ó, sp3, 3, finge que aqui no S tem 1, tá? Um imaginário, 3 mais 1, 4. O sp2, finge que aqui também tem 1, então 2 mais 1, 3. 3 ligações sigma e uma pi. Vai ser quando eu tiver ligações simples e uma dupla. Carbono sp é quando eu tiver ali, ó, 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Imagina que aqui tem o número 1 e aqui tem o número 1 também. Então, 1 mais 1, 2, 2 de cada, ok? Vai acontecer quando eu tiver ligação simples e uma tripla ou 2 duplas. Aí vai ter uma atividade para você que vai ser sobre o metano e que você vai ter que analisar essa questão aí dele, ó, das orbitais, que eu até já te ajudei anteriormente aí no slide antes desse, ok? Claro que aqui eu não coloquei da forma exata, tá? Na forma geometria tetraedra, só coloquei uma representação mais simples para você entender. Eu tenho 4 ligações simples, tá? Como é que vai ser o orbital dele? Vai ser P? Vai ser 4sp3? Vai ser um orbital híbrido sp3? Vai ser um orbital s3 orbitais P? Vai ser um orbital p3 orbitais sp3? Não sei, você vai descobrir, ok? Depois disso, você vai lá para a próxima questão, você vai copiar e responder no caderno, tá? Para ficar mais organizado, são só 2 questões. Você vai identificar quantas ligações sigma e pi existem em cada molécula. Lembrando que ligação simples eu considero sigma, ligação dupla tem uma sigma e uma pi. E ligação tripla vai ter sempre ali uma sigma e 2 pi, tá? Então, você vai analisar, vai escrever essas moléculas no seu caderno e vai analisar em cada caso aí como é que vai ser. Não é de marcar para você identificar quantas ligações sigma e pi existem em cada molécula. Tranquilo.